Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana de Capital News, a rúbrica do podcast Capital Talks, onde todas as semanas partilhamos as 2 ou 3 principais notícias económicas e financeiras que aconteceram neste mundo e o que é que nós podemos aprender com elas. A XTB é a parceira desta nova rúbrica e por isso fica aqui uma rápida mensagem do nosso parceiro. Se não quiser sofrer golos, investe no treino. Ainda continua a fazê-lo. Por isso, se não quiser perder dinheiro em comissões, invista com o parceiro certo. Invista em ações e ETFs com a XTB. Escolha a XTB e invista em ações com 0% de comissões. Por isso não se esqueçam, se querem começar a investir em ações, ETFs ou outro tipo de ativos com comissões muito baixas e até de forma fracionada, reduzindo o vosso valor mínimo de investimento, então registrem-se na XTB e vão encontrar o link direto para o registro na descrição deste episódio. A primeira notícia desta semana prende-se com o facto de o Governo espanhol ter anunciado um apoio de 20% na contratação do crédito de habitação. Esta é uma forma que o Governo espanhol encontrou de ajudar todas as famílias e os jovens neste caso, visto que a medida é aplicável até aos 35 anos de idade, no fundo a tentar aqui resolver este problema da subida das taxas Euribor, que obviamente também afeta os espanhóis, tal e qual como afeta os portugueses. E então esta medida do Governo espanhol o que diz é que vai cobrir até 20% da hipoteca para os jovens que tenham até 35 anos de idade e com um rendimento anual até aos 37.800 euros. De acordo com os dados da Autoridade Tributária Espanhola, esta nova medida será aplicável a praticamente 17 milhões de pessoas. São 17 milhões de pessoas que ganham até este valor dos 37.500 euros de rendimentos anuais e que por isso serão então incluídos nesta medida de apoio. Que conclusões é que podemos tirar desta notícia? Bem, pelo menos em Portugal tem havido aqui uma série de medidas nos pacotes mais habitação, algumas um bocadinho confusas, algumas um bocadinho mal explicadas, que na verdade quando vamos tentar perceber não se aplicam assim a tantas pessoas, mas tem havido claramente um esforço dos vários governos da Europa, especialmente, mas também dos Estados Unidos, a tentar apoiar as famílias, as empresas, para tentarem de certa forma combater esta subida da taxa Euribor. Tudo indica que a subida da Euribor ainda não acabou, ainda vai continuar a subir até ao final do ano. Prevê-se que possa haver novamente uma subida do BCE em 0,25, ou seja, 25 pontos base na taxa central e que depois obviamente se vai refletir nas várias taxas Euribor e por isso tudo indica que até ao final do ano as taxas Euribor nos vários prazos continuem a subir. Neste momento o pico das taxas Euribor aponta lá para mais ou menos novembro deste ano e a partir daí, se tudo realmente continuar a correr como tem corrido, tudo indica que vamos começar a ter alguma redução das Euribor a partir do próximo ano, também à medida que a taxa de inflação começa a baixar. É importante relembrarmos que nada indica que vamos voltar a ter Euribors negativas como tivemos até há um ano, sensivelmente. É verdade que as previsões indicam que há uma redução das taxas Euribor a partir de 2024, no entanto, ficarão ainda bastante longe das taxas negativas. E se formos a pensar, por muito que uma taxa negativa até possa parecer atrativa numa perspectiva de dinheiro barato e por isso um estímulo ao consumo, se formos pensar bem, não é nada minimamente sustentável. Não é possível o Banco Central Europeu emprestar dinheiro e ainda pagar por isso. E isto vai resultar invariavelmente em inflação, que foi o que acabou por acontecer. Por isso, as perspectivas de redução da taxa Euribor aparentemente estão aí já a acontecer no final do ano, o que vai também revelar algum alívio nas nossas prestações dos nossos créditos, especialmente no crédito de habitação, visto que mais de 90% dos créditos de habitação em Portugal têm taxa variável, ou seja, subiram muito durante este ano e tudo indica que a partir do início de 2024 poderão começar a baixar. No entanto, é muito pouco provável, para não dizer impossível, que as prestações desse crédito de habitação voltem ao que era há um ano. Tudo indica que as Euribor vão acabar por estabilizar ali à volta dos 2,5%, 2,5%, 3%, mais ou menos, e obviamente isso continua a ser um impacto muito grande em relação aos menos 0,5% que tivemos até há um ano, mas ainda assim é um alívio bastante grande para quem viu a sua prestação subir 30%, 40%, 50% em alguns casos num espaço de menos do que um ano. A segunda notícia desta semana está relacionada com a taxa dos juros de depósitos, que em Portugal atinge uma taxa média de 0,9%. Apesar de parecer uma melhoria, visto que, lá está, há um ano esta taxa de juros estava muito próxima do zero, na verdade estes 0,9% ainda nos colocam muito longe da zona euro. Neste momento a taxa média de juros na zona euro é acima dos 2%, essencialmente 2,1%, e existem até países como por exemplo a França e a Itália que até ultrapassam os 2,7% em termos de taxa média, por isso claramente os 0,9% que estão a ser aplicados na média, obviamente, em Portugal, ainda estão muito longe daquilo que a zona euro está a fazer.
De acordo com o Banco de Portugal, em maio havia mais de 7.500 milhões de euros em depósitos a prazo e tem havido aqui um aumento muito considerável nestes produtos de poupança. No entanto, também tem havido uma retirada de fundos muito considerável porque as pessoas estão a fugir, digamos assim, para os certificados de aforro, que continuam com a taxa de juros de 3,5%, a taxa base máxima prevista no próprio produto, e obviamente que as pessoas têm o seu dinheiro a rentabilizar a 0%, ou que seja os 0,9% desta nova taxa média, obviamente que vão retirar o seu dinheiro e tentar rentabilizá-lo muito mais, por exemplo, nos certificados de aforro. Tanto os depósitos a prazo como as contas poupança, os certificados de aforro, são tudo produtos de capital garantido, por isso produtos de poupança pura e dura, digamos assim, e que são muito procurados para quem procura o fundo de emergência ou para quem está a acumular dinheiro para algum tipo de consumo que vai necessitar de fazer. E obviamente que se o tipo de produtos é o mesmo, se o nível de segurança é o mesmo, se o nível de risco é muito próximo e é muito baixo, na verdade, em qualquer um destes produtos, como é óbvio, as pessoas vão rentabilizá-lo ao máximo e então tem havido uma retirada muito grande de dinheiro dos bancos para os certificados de aforro, o que obviamente também obrigou os bancos a fazerem alguma coisa e a começarem a aumentar as taxas de juros dos seus depósitos a prazo. Por isso, tudo indica que os bancos perceberam a mensagem, já estão a aumentar e a verdade é que já conseguimos ver alguns bancos que estão a oferecer 1,5%, 2% às vezes nos depósitos a prazo, o que é melhor do que era há um ano, ainda assim é muito longe dos 3,5% dos certificados de aforro, por isso tudo indica que este êxodo, digamos assim, de dinheiro dos bancos para os certificados de aforro irá continuar a acontecer e que os portugueses vão continuar e bem a procurar a melhor taxa de juros possível para as suas poupanças. No entanto, há também um outro ponto de vista que podemos analisar, que é o facto de haver, ou continuar a haver, aqui uma aversão muito grande ao risco dos portugueses, porque estamos a falar de sensivelmente 7.500 milhões de euros em depósitos a prazo, é muito dinheiro, mais todo o dinheiro que estará nos certificados de aforro, e que eventualmente esse dinheiro poderia ser rentabilizado, pelo menos teoricamente, de uma outra forma melhor. No entanto, sabemos que os portugueses são naturalmente aversos ao risco, sabemos que, obviamente, a baixa literacia financeira também não ajuda e que os portugueses vão procurar os produtos mais simples, aqueles que conhecem. Ainda assim, isto é uma mudança importante e é bom ver que os portugueses estão a tentar rentabilizar o seu dinheiro da melhor forma possível e, acima de tudo, naquilo que se sentem confortáveis. Claro que há um caminho a fazer e claro que eu acredito que se os portugueses percebessem melhor os outros tipos de produtos que existem, que possivelmente poderiam aplicá-los de uma outra forma ainda mais rentável. No entanto, sabemos que isto é um processo, sabemos que o perfil do investidor português é um perfil muito conservador e é muito bom saber que os portugueses movimentam o seu dinheiro para onde estão a pagar mais juros, mantendo aqui um nível de risco muito equilibrado entre os tipos de produtos. Por último, o artigo que vamos agora falar não é propriamente uma notícia, é um artigo de opinião escrito por uma das pessoas que contribui regularmente para o nosso Daily e que dá aqui uma série de dicas para escolher o nosso melhor banco. Qual é o banco que nós devemos escolher para colocar o nosso dinheiro e mostra-nos aqui alguns pontos que nós devemos analisar. O primeiro ponto, as taxas e os encargos. Sabemos que há bancos que cobram comissões de manutenção enormes, sabemos que há uns que são totalmente gratuitos e depois há uma série de opções aqui pelo meio, basicamente. Aqui a opção que nós devemos escolher, obviamente, será o banco que for mais barato, o banco que nos oferecer o tipo de produto ou serviço que nós precisamos e que nós procuramos ao menor preço possível. Existem até alguns bancos que já oferecem todos estes serviços gratuitos ou quase, existem outros que cobram muito dinheiro e por isso, em termos de taxas ou de encargos, a nossa solução é simples, é procurarmos aquele banco que tem o que nós queremos, tem aquilo que nós precisamos e que nos cobra o mínimo possível por isso. O segundo ponto é em relação à segurança. Aqui, obviamente, temos que garantir que o banco está devidamente registado no Banco de Portugal e que cumpre todas as regras e isso vai nos garantir não só a segurança da nossa conta e dos nossos dados e tudo isso, mas também uma coisa muito importante, por exemplo, relacionado com os depósitos a prazo e com as contas à ordem, que se chama Fundo de Garantias de Depósito. Isto, no fundo, o que quer dizer, este Fundo de Garantia de Depósitos é um fundo criado pelos vários bancos e que vai proteger até 100.000 euros de cada depositante, juntamente nas contas à ordem, nos depósitos a prazo, nas contas poupança, todos os tais produtos que sejam de capital garantido, o capital é garantido por este fundo de garantia de depósitos e que funciona então até aos 100.000 euros por depositante e obviamente ao escolher um banco que esteja devidamente registado no Banco de Portugal e que esteja 100% seguro, garantimos que também temos acesso a estes 100.000 euros caso alguma coisa corra mal.
O terceiro ponto é em relação aos serviços oferecidos. Sabemos que há bancos que têm mais coisas, há bancos que têm menos coisas e que normalmente também estão ligados com o primeiro ponto, com o das comissões que são cobradas. E por isso devemos perceber o que é que nós precisamos e quais é que são os bancos que oferecem isso. Se calhar não precisamos de um banco que tenha um bom pressário em termos de bolsa de valores, por exemplo, se o nosso objetivo não é investir em bolsa de valores. Não precisamos disso. Mas se calhar se o nosso objetivo é termos aqui uma boa conta poupança, um bom depósito a prazo, vamos precisar disso. Se nós precisamos de muitas transferências internacionais por algum motivo, então se calhar temos que procurar um banco que tenha um pressário melhor nessa parte. E por isso é importante percebermos exatamente o que é que nós queremos, exatamente o que é que nós precisamos, o que é que faz sentido para nós e depois perceber quais são os bancos que oferecem esse serviço, nem mais nem menos, na verdade, se oferecerem mais, melhor, desde que isso não nos traga custos superiores e percebermos então qual é o banco que faz mais sentido, que oferece aquilo que nós queremos e, relembrando o ponto número 1, que ofereça isso ao mais baixo valor possível. O ponto 4, em relação à localização, há bancos que são mais físicos, há bancos que são mais digitais. Cada vez mais estamos a evoluir para uma versão digital de tudo e cada vez há menos papéis, cada vez podemos fazer mais coisas à distância e por isso, se isso faz sentido para nós e para nós privilegiamos esse tipo de interação, então temos que ter um banco que trabalhe nessa perspectiva também, porque senão vamos ter um problema. Se nós, por exemplo, moramos num sítio onde não há uma agência daquele banco e o banco também não trabalha de forma muito digital, então vamos ter que nos deslocar a um outro sítio qualquer onde existe uma agência e isso vai ser complicado. Por isso, um banco mais digital à partida será sempre mais simples. Obviamente, se a pessoa for mais também conservadora nesta literacia digital, digamos assim, e que prefira ter realmente coisas em papel, ter uma pessoa com quem falar, um sítio onde se dirigir, então deve garantir que o banco que escolheu realmente tem uma agência ou um balcão, uma localização física relativamente perto, porque se nós vamos precisar de ir lá muito regularmente, então temos que garantir que essa localização nos é conveniente e temos que garantir que não perdemos muito tempo. Se de outra forma preferimos um negócio mais digital, uma coisa mais à distância, então é um bocadinho mais irrelevante, temos é que garantir obviamente que o banco trabalha nessa perspectiva e que realmente disponibiliza o máximo de serviços possível de uma forma digital. O quinto ponto é em relação à reputação e aqui obviamente perceber um bocadinho qual é o feedback, por exemplo, que existe no portal do consumidor, no portal da queixa, na DECO, se existem reclamações, qual é a reputação, como é que as coisas funcionam. Isto também está um bocadinho ligado à parte da assistência ao cliente, como é que o banco trata os clientes, como é que o banco trata os processos, as pessoas estão satisfeitas com esse banco ou não. Obviamente que isto é muito vago, há pessoas que vão gostar de um banco e há outras que não, há pessoas que vão ter uma ótima experiência e há outras que vão exatamente ao mesmo sítio, falar com a mesma pessoa, fazer a mesma coisa e por algum motivo não corre bem, é perfeitamente normal. No entanto, se nós olharmos para o geral e tentarmos perceber se há aqui algum padrão, digamos assim, que se esteja a formar, a probabilidade de nós também ficarmos satisfeitos ou insatisfeitos é bastante maior. E por isso é extremamente importante nós também analisarmos qual é a opinião geral sobre este banco que nós eventualmente estamos a ponderar ou que eventualmente queremos escolher e perceber se isso faz sentido ou não para nós, porque à partida, se a esmagadora maioria dos clientes estiver bem servido, se for um banco com uma boa reputação, se as pessoas reconhecerem um bom serviço ao cliente, é muito mais provável que nós também venhamos a beneficiar dessa reputação e desse serviço ao cliente e por isso, quer queremos, quer não, nós não somos todos iguais, não valorizamos todas as mesmas coisas, mas ainda assim é importante perceber o que é que o mundo, de uma forma geral, acha sobre aquele banco ou aquele prestador de serviço de uma forma geral. E estas são as 3 notícias que vos queria trazer esta semana. Não se esqueçam de passar no Daily, em daily.meucapital.pt, onde todos os dias existem muitas outras notícias a sair e muito conteúdo para aumentar a vossa literacia financeira e a vossa cultura de uma forma geral. Obrigado e até à próxima.